Fala, turma. Botafogo atropela o Corinthians por 3-0 no Engenhão. Ganha bem, convence, jogando bem, atropela, se mantém 100% no campeonato, líder isolado depois da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. À frente, inclusive, do favorito, que é o Palmeiras, que fez um excelente jogo ontem contra o Grêmio, né? Falar um pouquinho do jogo, não vou entrar em detalhes técnicos, porque se eu for falar de tática, eu vou falar uma meia dúzia de cagada aqui, eu não tô muito aqui pra isso, não. Eu quero só poder colocar as minhas opiniões aqui de leigo, de um cara que gosta de futebol, esquiver sem entender muita coisa em relação à tática. Mas assim, o que me deixa impressionado, cara, no jogo como um todo, são os dois times. Quando você parar para olhar pro Botafogo e pro Corinthians, né? O Corinthians, ele tem um ano muito conturbado com problemas internos, estruturais e teve essa pindaíba lá com o Cuca que eu particularmente achei uma bobagem, enfim, não vou entrar nesse mérito, enfim. Mas assim, o interessante é que quando você vai ler as notícias, você vai ler as crônicas, todo mundo fala que o Corinthians jogou mal. Não foi o Corinthians que jogou mal, foi o Botafogo que jogou bem. Tá certo que de fato o Corinthians ele parece um time extremamente desorganizado perante a organização defensiva, principalmente do meio para frente do Botafogo. Um time de toques rápidos, cara, eu acho muito interessante a maneira como joga o time do Botafogo tem proposto o jogo, né? No segundo tempo achei melhor do que o primeiro. O primeiro tempo achei um pouco meio chato, aquele jogo meio amarrado, até que o Tiquinho Soares fez o primeiro gol, se não me engano, lá mais ou menos os 11 minutos, né? E o Botafogo ele criava chances, né? A todo instante do jogo, o Botafogo esteve mais perto de fazer o segundo e o terceiro como assim fez do que o Corinthians provavelmente esboçar uma reação, porque é um time muito dependente do Renato Augusto, cara. É impressionante a dependência que o Corinthians tem do Renato Augusto. A falta que esse jogador faz. Tá certo que o Renato Augusto é um cara fora da curva, ele tá acima da média, ele faz falta a qualquer time, ele é titular em qualquer time do Brasil. Qualquer um, Palmeiras, Flamengo, o Galo, vou colocar assim, que são, teoricamente, os que estão na primeira prateleira, né? Apesar que o futebol ele é muito louco, ele permite a gente se enganar. Né? E é justamente isso que dá graça ao futebol, né? Você vê times que teoricamente são de menor expressão fazer um jogo de frente, né? Pau a pau. Então, assim, no primeiro tempo o jogo foi meio truncado, o Corinthians ficou ali meio amarrado o jogo. No segundo tempo, o Corinthians já voltou um pouco melhor. O Luxemburgo ele fez algumas mudanças, ele colocou, se não me engano, o Juliano para poder entrar, mas ele abriu um pouco mais, tentando abrir mais o time. Só que mesmo assim o time continuou desorganizado dentro de campo. E o Botafogo, com as suas trocas de passe, chegou no segundo e no terceiro gol, né? E o que eu queria falar disso, cara, é interessante a maneira como a gente enxerga, né? O Botafogo ele teve um início de ano complicado, né? A torcida chegou por algumas vezes fazer protesto no clube, teve lá os caras querendo invadir o CT, lá o treinamento do pessoal, exigindo a saída do Luiz Castro, mandando o cara embora. E por incrível que pareça, o jogo de hoje ele terminou com a torcida gritando o nome do Luiz Castro. Cara, isso que é a maneira do futebol, né? Você vê um time, um clube como o Botafogo, que passou por anos uma situação difícil, está renascendo essa questão do torcedor. Agora, uma coisa que há de convir, assim, que é uma reclamação que eu vi, assim, de algumas das pessoas reclamando na internet, principalmente, o preço do ingresso, cara. Eu acho que o Botafogo tá metendo a mão, tá. Ano passado o Flamengo teve um negócio desse também de colocar os ingressos lá em cima, bicho, o futebol não dá. É um esporte popular, cara. Não tem como um pai de família, sei lá, tirar 100, R$ 200, porque é transporte, alimentação, você quer ir com o filho, com a esposa, seja lá quem for. Mano, não dá pra você gastar 200, R$ 300 num jogo de futebol. É maneiro ir no estádio? É bom pra caramba. Eu particularmente gosto muito. Esse ano eu só fui 2 vezes e eu gosto de ir no Maracanã. Quem me conhece sabe que eu gosto de ir, né? Mas assim, são dois times que têm uma história no futebol, são dois clubes grandes, gigantes. O Botafogo jogando em casa, ele sempre vai ser favorito, né? É um clube grande, seja lá o time que for, perder para o Botafogo no Engenhão é normal, por mais que a gente tenha piadas que o Botafogo segunda divisão, passou por uns processos complicados do time tecnicamente ruins, digamos assim, mas é um time que tem história, a camisa pesa. Apesar que o Botafogo tem aquela fama também de que tudo de estranho acontece lá, né? É um time azarado. Mas enfim, eu coloco o Botafogo como um time para disputar ali por cima. Vai estar na primeira parte da tabela bem, vai pegar uma Libertadores, tá jogando muito bem. Eu acho isso bom, cara, porque isso vai fazer com que o Textor lá, a galera do Botafogo, pare para pensar na maneira como eles vão reforçar esse time.
Agora vai vir a janela de meio de ano. Eu acredito muito que vai vir. Não acredito, mas assim, o Botafogo precisa, ele merece um investimento, um jogador mais de renome, né? Embora o time esteja muito equilibrado e de repente um cara assim pode vir a ter problema de vaidade, embora o Botafogo não tenha muito histórico disso. O Flamengo tem, né? Que a galera lá briga, é um salto alto terrível. Mas assim, é maneiro você ver um time que tava até pouco tempo, se eu for pegar, sei lá, o Carioca terminou tem 2 meses, a galera tava gritando fora Luiz Castro, fora Luiz Castro. Durante o jogo de hoje, a torcida gritou olê, ao som de olê, o Botafogo ganha do Corinthians, ganha bem. Poderia ter feito mais, não fez mais pela Cássio, fez uma bela partida, como sempre, Cássio é um excelente goleiro, e também pelos próprios pecados, né? O Botafogo perdeu muitos gols fáceis ali, fáceis entre aspas, né? Boa chance de gol, né? Eu tava olhando aqui, ó, no SofaScore, o Botafogo ele até que não teve muita vantagem em relação à posse de bola. Ó, o Botafogo ele tava com 53% de posse de bola contra 47% do Corinthians. Embora o Corinthians mantivesse a bola aos pés, ele não era um time criativo, ele não sabia o que fazer com a bola na mão, na bola no pé, no caso, diferente do Botafogo, que sabia o que fazer, atacava muito bem. O time do Botafogo tem um entrosamento muito bom. O Botafogo ele fez 16 chutes a gol contra 12 do Corinthians. Desses 16, 6 foram no alvo, né? Acertaram 6. Desses 6, 3 foram gols. Então, apesar que o pênalti não sei se conta, né? Cometeu 12 faltas, foi um jogo técnico faltoso, teve 3 grandes chances de gol. Então, assim, não preciso falar que o Tiquinho foi o melhor em campo, né? Teve a nota mais alta aqui, de acordo com o SofaScore, que tá com 8,3. Acho que dava para botar um 9 aqui. O cara fez 2 gols, fez uma movimentação boa. O Vitor Sá também fez uma partida muito boa. O Marlon Freitas também apoiando bastante ali no meio. Enfim, é um time bom, cara. O Botafogo ele tem um time muito bom. Espero que possa se manter assim até o final do campeonato, menos contra o Flamengo, que a gente ainda tem outro jogo aí. Então, segura a onda aí, Botafogo. Texto, tira o escorpião do bolso. Contrata 2 caras aí de nome pra botar peso, mas que jogador pra ser titular. Chega de cara pra poder agregar não, mas assim, só complementar elenco. Botafogo não precisa disso não, cara. Botafogo acho que tá precisando de um cara ali de nome, um cara pra pum, batar nos peitos, falar que sou eu. Apesar que o Tiquinho tá fazendo muito bem esse papel, tá? É um cara que tá fazendo um trabalho muito bom ali. Parabéns, Botafogo. Parabéns pro Tiquinho Soares. Parabéns pro Luiz Castro. Continue assim, menos contra o meu Flamengo, porque eu vou ficar extremamente irritado. Os meus 2% botafoguenses como carioca ficam felizes, os outros 96% que os Flamengos, outro um pro Vasco, né? Não interessa. É isso. Watson, próximo confronto do Botafogo agora, domingo contra o Goiás, lá no estádio da Serrinha. E é isso. Pra semana tem mais vídeo. Se inscreve aí, curte, comenta, compartilha nas minhas redes sociais. É nóis, tamo junto. Abraço.